Bem, estamos a tentar mostrar-vos alguns dos pequenos detalhes que nós usamos no soalheiro. O nosso segredo, no fundo, não existe. Nós praticamente não temos segredos no soalheiro, ou os que temos, nós contamos todos à mesma pessoa. Dizemos isto muitas vezes, mas é verdade. Nós temos quase 20 e se esses 20 só contarmos um a cada pessoa, ninguém fica a saber de todos. Hoje vamos falar de vinhos naturais e, concretamente, de um desses vinhos e a criação do lote. Então, o que é que para nós é importante nos vinhos naturais? Qual é o conceito de vinhos naturais para o soalheiro? Aliás, podem colocar essa pergunta. O que é que são vinhos naturais para o soalheiro? Vinhos naturais para o soalheiro são o que nós chamamos, por brincadeira, LIW. LIW, do English, que significa Low Interventive Wines. Peço desculpa pelo meu sotaque, mas é o único que tenho e os meus filhos gozam muito com ele. Dizem que é um bocadinho português, mas paciência. Low Interventive Wines são vinhos que nós tentamos ter o menos de intervenção possível. A Lúcia está com o Terra Mater 2017. O lote que vamos trabalhar hoje é o lote do Terra Mater 2018. E então a ideia do Terra Mater é, por um lado, tentar conseguir utilizar recipientes alternativos e que eram muito usados no passado, como é o caso dos ovos de cimento, ou atualmente também a terracota. Já explicámos qual é a diferença de terracota no soalheiro. E depois tentar conseguir um vinho que tenha sempre este aspecto não filtrado, porque nós não vamos fazer essa filtração, e no fundo que tenha um perfil muito elegante, mas na boca que seja muito saboroso, muito juicy, muito sumarento, muito sumarento. Vamos trabalhar isso. A Lúcia é que fez a seleção dos copos. Nós vamos agir naturalmente, é assim que nós fazemos os lotes. Colocamos os copos à frente e depois vamos fazendo as provas. Bem, então o que temos hoje para provar, tradicionalmente no lote de Terra Mater entra sempre uma barrica de castanho. Já falou nas tradições e a tentar aqui respeitar as tradições, portanto faz parte da história da região fermentar vinhos em barricas de castanho. Esta é a famosa B22. Exatamente. Depois temos os outros depósitos, como são os nossos ovos de cimento. Temos dois perfis diferentes, eu já acharei antes, mas só para relembrar, este ano estão os dois um bocadinho ligeiramente diferentes um do outro, embora tenham sido colocados a fermentar no mesmo dia, exatamente os mesmos pressupostos. É curioso porque este vinho, Terra Mater, permite-nos mais liberdade, mais criação e até liberdade no ponto de vista de ter alguma espontaneidade nos vinhos. A diferença é, a Lúcia pode falar disso? Entre os dois ovos? Sim. Basicamente, quando trabalhamos com leveduras espontâneas, é o que acontece. Um deles acabou por fazer, além da fermentação alcoólica, a fermentação malolática, espontaneamente, e por isso estão os dois com um perfil muito diferente. Como disse, foram colocadas o mesmo mosto no mesmo dia em dois depósitos iguais e o resultado final é muito diferente. O ovo 2 tem malolática, ou seja, o perfil aromático faz lembrar um bocadinho iogurte, assim muito suave, e na boca está extremamente macio, extremamente macio. O ovo 1 é um vinho crispy, é um vinho fresco, eles têm a mesma cor, o mesmo aspecto, mas são completamente diferentes do ponto de vista aromático e tem muito mais acidez. Vai ser um desafio este ano porque se calhar o Terra Mater vai mudar um bocadinho de perfil. É assim que acontece. Este vinho dá-nos outra liberdade, podemos ser corredores de maratona com estes vinhos e, no clássico, neste aqui que está ao meu lado, consistência sempre, igualzinho, ou muito parecido. A colheita, assim manda, mas muito semelhante. Terra Mater, pure innovation. E por falar em inovação, este ano a inovação da Casa da Terracota, não é? Estamos a experimentar, já nos cheiramos isto há muito tempo, não provamos isto há muito tempo. Acho que isto é uma coisa dos perfis que você gosta. É curioso, tiraram por cima?
É curioso. Tem um perfil mais evolutivo do que estava à espera. Este vinho está em terracota talvez há 3 meses, 2 meses? Mais, sim. 3 meses. E pronto, temos agora que perceber como vai ser a evolução dele. Não vamos, como todos os lotes, nós fazemos uma primeira abordagem e depois vamos sempre ver outra vez, porque temos que ter realmente a confirmação se isto é o que nós pretendemos. E o terracota, como é uma coisa nova, como é algo novo, vamos ter aqui mais algum cuidado em integrá-lo ou não este ano no Terra Mater. Mas é curioso, a Lúcia pode explicar a diferença do nosso terracota, porque as pessoas dizem... Ainda não essa parte. Ah, não? Tenho que deixar isso por assim. Então mas isso já está, o time já recebeu a informação de como é que são as nossas ânforas. Nós prezamos muito a inovação que é feita no Alentejo e daí tentamos fazer um bocadinho diferente em termos da terracota. Gostamos muito dos tintos que são feitos no Alentejo ou brancos feitos nas ânforas e normalmente essas ânforas são cozidas, as tradicionais, a cerca de 1000 graus, em que a porosidade da terracota, que no fundo vem do italiano e é terra cozida, é cerca de 30%. Algumas dessas ânforas eram de forma natural e impermeabilizadas por dentro, ou antigamente recorriam a cera de abelha e, enfim, outro tipo de situações, até na atualidade diferentes. O que nós decidimos para comprar a nossa terracota, compramos um terracota grés, ou seja, a cozedura do barro é feita a 1500 graus e a porosidade é só 3%. Ou seja, achamos que esta porosidade mais baixa respeita mais o estilo de soalheiro que nós pretendemos fazer. Mas vamos ver como é que ela evolui, ainda é muito cedo. Depois temos mais? Temos mais Terra Mater, acho que já não é segredo para ninguém, há sempre um dos jogos da vindima anterior que ficará sempre guardado para o próximo lote, portanto temos o C09, que é um ovo da vindima anterior. A vindima do ano passado, portanto aquele toquezinho vegetal que normalmente o Terra Mater tem, que vem aqui da fermentação em ovo, eu acho que consegue-se. E está muito, e enfim, não está grande coisa, não está grande, está muito bom, muito bom. 2017. Já sabem, tudo que corre mal, a culpa é aqui da equipa de produção, portanto, se não tivesse assim muito bom, descartamos sempre aqui para... Não, tudo que corre bem é de todos, tudo que corre mal é da equipa de produção. Não. Nós no Soalheiro não temos essa filosofia, aliás, algo que nos precisamos de fazer e que gostamos de fazer, e um dos objetivos de estarmos a fazer esta comunicação agora um bocadinho diferente, não sei só em escrita, mas ser também em palavra, é envolver a nossa equipa, porque ninguém sem uma equipa funciona. A Lúcia, sem a equipa que tem na parte de produção, de engarrafamento, da adega, não funciona, não consegue fazer tudo. Eu não consigo fazer tudo, a parte do escritório não consegue fazer tudo. Portanto, nós separados somos muito fraquinhos, juntos somos muito, muito fortes e é isso que nós tentamos cultivar. O 2N? O 2Ns é bio-inox, portanto uva nossa, de Soalheiro, agricultura biológica e fermentação total em inox. Só uma retificação, tudo, só para não ficarem com ideia, porque foi a primeira vez que falámos de bio aqui nesta comunicação, ou nestes copos. Tudo que estamos aqui a cheirar é tudo da Quinta de Soalheiro. Nós temos cerca de 10 hectares em agricultura biológica e o Terra Mater é exclusivamente originário da nossa produção. Aqui é inox, no fundo é o único depósito mais convencional que temos a provar para o lote. E o último? E o último é... Parece que já é tradição em todos os vídeos vamos ter o telefone. Eu agora não vou dizer quem é. Aliás, vou colocar em silêncio. Este é um inox, que é uma surpresa para provarmos. Ok. A ver se é outro dos inox bio, mas também diferente destes. Portanto,
mesma forma de trabalhar, diferentes resultados. Correto. Basicamente. Curioso. É muito jovem. Está. A Lúcia estava a pensar que me enganava. Este inox é um bocadinho de terra mater que nós guardamos em inox, já que guardamos também o C09, que é o C09 é 2017 dos ovinhos, e temos também o C3000, que é um bocadinho de terra mater que nós guardamos de 2017 e para provarmos agora para ver como é que ele está, e é perfeito, a evolução é perfeita. Acertei ou não? É. Agora, muito bem, isto estão a ver, sem omeletes não se faz ovos, primeiro temos de ter os ovos, agora vamos fazer a omelete. O que é que nós vamos tentar fazer? Aqui é fácil, estes 2 ovos que normalmente são o mesmo grupo de prova, este ano são completamente diferentes, portanto vamos pensar que eles são efetivamente diferentes. A B22 é uma barrica de castanho, só vai fazer aqui sal e pimenta. Aliás, esta barrica que tinha malalática, normalmente era a única malalática que entrava no terra mater. Neste momento nós vamos ter também o ovo 2. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Estes 2 estão mais próximos. Ovo 1. Este terracota sai para já. Terracota foi renegado. Aliás, é engraçado porque nós, sem falar, chegámos à conclusão que saía. Não sei se perceberam. Estamos de acordo. Portanto, não sei se este ano o terra mater vai levar terracota. Bem, agora demoramos aqui uns segundos ou uns minutos, para fazermos as contas. Temos que tirar a percentagem correta. Por exemplo, este ovo são cerca de 1700 litros, depois temos que fazer as contas corretas para saber o que é que colocamos aqui no lote. E neste momento já temos aqui o que poderá ser um potencial... Tem outro copo, Lúcia? O que pode ser um potencial lote do Terra Mater 2018. O que me parece é que no nariz vai estar, se calhar, um bocadinho mais aberto, um bocadinho mais complexo. Talvez não tão cítrico como o 2017. E na parte da boca, muito importante, muito mais largo e se calhar um bocadinho mais juntuoso. Como ele está assim muito untuoso e nós colocamos de lado o terracota porque estava extremamente esquelético, vamos fazer vamos brincar e vamos colocar, eu preciso mais vinho, vou juntar novamente os 2 e vou colocar só um bocadinho do que é do terracota. E o que é que vai dar este terracota? Que nós, no início, não o estávamos a ver no lote. Vai, no caso de um vinho que está muito gordo, como é o caso deste Terra Mater, que tivemos aqui um ovo que fez malalática, que está mais complexo, vai tornar bastante mais elegante, porque o terracota é quase linear, é quase vertical, muito direto. O lote vai ser por aqui, ok? Mais vírgula, menos vírgula, mais afinação, menos afinação, eu acho que vai ser por aqui. E podem esperar um Terra Mater 2018, comparativamente com o 2017, mais volumoso, mais juntuoso. Não só fruto das vinhas, porque elas são as mesmas que usamos em 2017, não só fruto do ano de colheita, mas fruto também da inovação e de deixarmos acontecer aquilo que eu falava do vinificação pouco interventiva, que faz com que realmente, se nós tivermos qualidade nas uvas, podemos deixar um bocadinho mais as leveduras e as bactérias fazerem o seu papel de transformação do açúcar em álcool e no fundo, ter um vinho que seja realmente diferente e que mostre o que é o território numa outra expressão, que não é aquela do soalheiro clássico, é uma expressão mais volumosa. Gostou? Gostei. O toque de... Com uma gota de... Portanto, a ficha técnica vai dizer soalheiro Terra Mater 2018, com um toque de terracota.